Olá, artistas! Voltamos então com a parte 2 do vídeo Como pintar pelos de cachorro. Dessa vez eu deixei o vídeo acelerado para não se estender demais. Voltando à pintura, eu fui preenchendo toda a área do rosto do cachorro, deixando algumas regiões claras que vão ser o nosso ponto de luz. Meu cachorro de referência tem uma área levemente mais escura e com menos pelo entre os olhos e o restante do rosto, onde eu fiz essa transição mais arroxeada. Depois que eu estava com uma grande região preenchida, uma área de base, eu fui dando pinceladas soltas no sentido do pelo do rosto do cachorro. Então, em cada região do rosto dele, existe um volume diferente. E os pelos geralmente nascem cobrindo essa superfície na direção e sentido do volume da estrutura. Pensa no nosso próprio corpo humano. Quando a gente olha para o nosso braço, os pelos estão nascendo de cima para baixo, no sentido do cotovelo para o punho, e eles vão diagonalmente como se estivesse pousando na superfície do nosso braço, contornando a superfície esférica. Por isso é importante pensar em todo objeto que vai ser desenhado, seja ele orgânico ou não, como formas geométricas, porque geralmente é o formato que a natureza acompanha. Eu sugiro que vocês busquem referências na internet e observe a direção e o sentido dos pelos no rosto do cachorro. Vocês vão perceber que nessa região abaixo dos olhos do cachorro, o pelo vai seguir uma direção de cima para baixo, diagonalmente, desenhando a superfície. Já na parte superior do focinho, o pelo vai nascer de baixo para cima. Ele vai estar sempre no sentido do nariz para a cabeça, de baixo para cima, e também conforme vai se aproximando das extremidades laterais do rosto do cachorro, ele vai ficando diagonal, no sentido diagonal ao centro. Então, é nesse sentido que você pode ir fazendo as pinceladas de leve, utilizando sempre a ponta do pincel redondo, fino, e você não precisa, mais uma vez, acho que eu já repeti bastante isso no vídeo anterior, que você não precisa fazer fio a fio, você só precisa sugerir que existem pelos ali. E tudo isso você vai fazer através dessas pinceladas, mostrando a direção e o sentido dos pelos, e também uma estratégia para dar volume. Nesse ponto, então, eu decidi colocar um pouco mais de contraste nessa pintura. É claro que sempre seguindo a minha referência que eu estava observando, já que eu queria fazer um cachorro específico, um indivíduo que eu estava observando. E fui colocando cada vez mais contraste para dar esse efeito de luz e sombra. Artista, não tenha medo de usar tinta, coloca pigmento nessa pintura. Um dos erros muito comuns, e foi um erro que eu cometi no meu início também, é colocar pouco pigmento. A gente fica inseguro, fica com medo de não dar certo e prefere fazer várias camadas bem claras. E tá tudo bem, o conceito da aquarela é esse mesmo. Mas se você colocar aguadas muito claras, a sua pintura corre o risco de ficar sem contraste, sem saturação, o que vai deixar um pouco sem graça visualmente, tira a estética de impacto dela. Aqui eu fui adicionando uma camada mais alaranjada para homogeneizar a cor do rosto. Eu ainda não estava satisfeita com o contraste das áreas de sombra, isso quando se trata de um cachorro que tem um semblante de cores, uma paleta muito próxima. Então, ele em si era um cachorro com aspecto de encardido, não tinha uma variação de cor muito grande, como o preto e branco, por exemplo. Então, eu não estava satisfeita com o contraste, por isso eu precisei adicionar uma cor mais escura, e no caso eu usei o Burnt Sienna para aumentar o contraste dessas áreas de sombra. A estratégia que eu uso para dar pequenos volumes é justamente colocar um pigmento um pouco mais escuro e com o pincel limpo e suavizando as bordas. Isso que a gente vai conseguir um degradê suave aí na transição entre pelos.
lembra de manter as áreas claras para ser o ponto de luz. Geralmente são essas áreas, nesse jogo de luz e sombra, de claro e escuro, que dá o volume. Então, não esqueça, tudo que for mais claro vai ser projetado para frente, para o olhar do espectador, quando você adicionar um tom mais escuro em volta. Então percebe que na hora que eu coloco um contraste maior em volta da orelha, do que seria a área de sombra, naturalmente a orelha se projeta para frente. Ela cria um novo plano e ainda que a gente esteja fazendo a pintura numa superfície completamente lisa, eles estão todos no mesmo plano teoricamente, mas o uso dos valores tonais, o uso do contraste faz com que ela crie um novo plano que fica entre os olhos e o focinho. Continuando, é você seguir com os meios tons. Como o meu cachorro, ele tinha uma tonalidade bem amarronzada e encardida, eu peguei o Burnt Sienna e com a pontinha do pincel, com pinceladas bem leves, e você pode treinar isso antes de começar a sua pintura final. E eu fui fazendo justamente o que eu tinha falado para vocês sobre pinceladas direcionadas, contornando a superfície da figura geométrica que está ali, que você consegue observar naquela imagem. Uma dica importante para deixar um ar de realismo e leveza na sua pintura é utilizar o conceito de espaço negativo. Nem tudo na sua pintura precisa ser efetivamente pintado. As áreas em que você não pinta, elas também comunicam informação para o seu cérebro. Então, perceba que quando eu fiz a pintura do focinho, eu dei algumas pinceladas espaçadas uma da outra e entre elas ficou a sensação de linhas mais claras. Essas linhas, elas dão a entender que são pelos mais claros. Eu não pintei pelos naquela área, na verdade eu pintei lateralmente, mas as áreas em que não foram pintadas, elas também comunicam em formato de pelo. No final das contas, eu fui colocando cada vez mais contraste, porque a minha referência realmente tinha essa dificuldade de tons muito próximos, né? Eram tons quentes, análogos, próximos e difíceis de se trabalhar. Então, eu fui colocando um pouco mais de contraste para dar essa projeção de volume e fui enriquecendo com os detalhes, né, adicionando ali algumas pinceladas que estariam sugerindo as áreas de pelo, os bigodes do cachorro. E fui apenas acertando ali o que eu não estava satisfeita ainda, com um pincel quase que limpo, né? Fui suavizando as áreas que eu precisava suavizar. E o resultado ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu possa ter passado boas informações e dicas valiosas para que vocês possam aplicar aí. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. A sua ajuda é muito valiosa para o crescimento do canal e para o prosseguimento do meu trabalho. Isso mostra que eu devo continuar fazendo os vídeos. Me siga também no meu Instagram, @lucianabarretoartes. Lá vocês podem acompanhar o dia a dia da vida de um artista. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!